Bora lá? Meio-dia 38, já vou ao vivo lá para o Tribunal do Júri, começando sobre esse caso do Rildo Soares, o serial killer de Rio Verde, caso que está sendo esperado há muito tempo o julgamento. Hoje começou às 9 horas da manhã o júri popular do Rildo Soares dos Santos, acusado de matar aí a Elisângela da Silva Souza, de 26 anos, aqui em Rio Verde. É o primeiro de 3 julgamentos, né, Wilker, que vão acontecer aí nos próximos dias. Boa tarde. Oi, Rômulo, boa tarde a todos. E foi bem rápido também essa primeira parte. Ele já foi ouvido, inclusive, em poucos minutos ele já confessou 2 crimes. Ele confessou que na madrugada ele teria usado drogas, cocaína e crack, e que teria saído de casa na intenção de roubar e que ele estava com uma faca. Nesse momento, então, ele diz que por volta de 4 horas da manhã ele vê essa jovem de 26 anos, a Elisângela da Silva, aborda ela com uma faca e leva para um lote baldio onde que funcionava um lava-jato, bem lá no bairro Popular. Ele disse que a intenção era roubar, pegar o celular. Ele já estava com o celular nas mãos e com um cartão, e que ele iria embora. Só que ele estava com uma faca e teria deixado essa faca do lado do lado ali onde que tem esse lava-jato. Isso foi o depoimento que o Rildo Soares, de 33 anos, acabou de dizer. Ele confessou então que após esse crime ele iria embora. Só que a Elisângela reagiu, pegou a faca e feriu ele. Foi nesse momento em que Rildo começou a asfixiar a Elisângela. Foi por isso que ela morreu, então, asfixiada. Ele, então, confessou esses 2 crimes. Que ela morreu, então, que ele matou ela asfixiada, e também que ele iria roubar a jovem, e que ele roubou, porque ele levou o celular e um cartão de crédito. Inclusive, esse celular foi encontrado escondido em um colchão na casa de Rildo. Isso depois, quando a Polícia Civil foi até a casa, então, desse investigado. Ele só nega a questão da ocultação de cadáver, quando o Ministério Público, o juiz e até mesmo o advogado de defesa dele, o Dr. Nilson Schmidt, quando todos eles perguntam em relação à ocultação de cadáver, ele nega. Ele diz que em uma luta corporal ali, quando ele estava asfixiando a Elisângela, o corpo dela cai naquela parte ali do lava-jato, e aí pedras caem sobre o corpo dela. Então ali é onde que está ainda esse terceiro crime que ele nega em relação a esse terceiro crime. Hoje, então, foi o momento desse interrogatório dele, foi o momento que algumas pessoas, amigas, inclusive, da Elisângela, choraram, porque ele contou com detalhes como tudo aconteceu. Era um momento em que ele também mostrou frieza, porque ele não teve nenhum outro sentimento. A todo momento ele estava com a cabeça abaixada, ele não teve coragem de olhar para o júri, que foram 7 pessoas sorteadas, pessoas comuns. Então essas pessoas não são identificadas também, mas ele não teve coragem de olhar para essas pessoas. Um jurado fez um questionamento em relação às pedras, se as pedras também teriam caído sobre ele, só que ele disse que não, que essas pedras caíram na Elisângela, e que depois e que o corpo estava então perto de um buraco ali. E também teve o questionamento do Dr. Nilson em relação ao buraco, se ele teria cavado esse buraco, se ele teria ali arrastado o corpo para ocultar. Ele nega essa parte. Então ele é réu, confesso, até o momento, por 2 crimes, que é o crime de roubo qualificado e também a questão da asfixia. Outro ponto que tem também é em relação ao estupro, porque laudos foram apontados ali a presença de sêmen e também desse material genético dele. Só que ele diz que por conta de estar ali sob efeito de drogas, ele nega a questão do estupro. Ele não assume que estuprou antes ou depois dela ter sido morta. O Ministério Público, através da promotora Natália, ela questiona em relação como que então a Elisângela foi encontrada sem a parte de baixo, né, sem as roupas íntimas, sem a calça, como que tirou então essa roupa. Ele diz então que ele não sabe, e que provavelmente foi quando o corpo caiu e as pedras caíram sobre ela. Então tem essa questão ainda também, que ele nega a questão do estupro, mas provas já existem de que
que esse material genético foi encontrado. Hoje, amanhã, então, começou movimentado aqui no Fórum, Tribunal do Júri. Essas 7 pessoas foram sorteadas pelo juiz Dr. Cláudio Roberto. Nós acompanhamos desde 9 horas da manhã, começou ali por volta de 9h30 oficialmente aqui no Fórum de Rio Verde. O delegado Adelson Candeio, do GIH, do Grupo de Investigação de Homicídios, contou então tudo que ele apurou desde quando ficou sabendo do crime. Lembrando que as imagens de câmera de segurança mostram Hildo Soares abordando e levando ela ali pelas ruas do bairro Popular, isso por volta de 3h30, 4 horas da manhã. Foi quando o crime aconteceu. E também ali depois, por volta de 7 horas da noite, já então o crime aconteceu na madrugada. E aí do dia 11 para o dia 12, lá no dia 12, por volta de 7h30, o corpo dela foi encontrado na região ali do bairro Popular. Hildo Soares foi visto em uma moto, passando pelo local por volta de 7h30, 8 horas ele retorna ao ponto onde que o corpo foi encontrado. Um amigo da família que também prestou depoimento disse que acompanhou tudo, que chamou a polícia mostrando que o Hildo estava ali porque ele tinha identificado o Hildo pelas roupas que ele ainda vestia. Por quê? Ele teria passado de moto com uma pessoa ainda com a roupa que ele estava usando, uniforme, porque ele confessou que ele trabalhava para a prefeitura, prestando serviço na ação urbana, que ele usava aquele uniforme de uma prestadora de serviço, mas que aí depois ele retornou já com roupas normais, inclusive um cartão de crédito da Elisângela também foi encontrado. Esse amigo da família disse que quando ficou sabendo do desaparecimento da Elisângela, ele também ajudou a procurar as imagens de câmera de segurança, refez o caminho e ele também ali conseguiu, foi um dos primeiros a chegar com a polícia naquele ponto onde o corpo da Elisângela foi encontrado. Então agora de manhã nós conseguimos entender toda a dinâmica do que aconteceu do crime. O delegado Adelson Candeio falou sobre as investigações, sobre tudo que ele apurou. Um investigador da Polícia Civil também falou sobre como que foi o lado dele. Esse amigo da família foi muito importante porque ele já conhecia a Elisângela, é de casa, então ele pegou todo o passo a passo para ajudar a encontrar todas aquelas imagens que foram divulgadas e todos os pontos, principalmente ter identificado o Hildo no momento em que ele passa pela moto. Foi então esse amigo da vítima que viu o Hildo passando pela moto, ainda com o uniforme da empresa prestadora de serviço, chegou no delegado, disse para o delegado falou assim: olha, isso é comum, pode ser que ele volte. E ele voltou. Segundo esse amigo da família, não demorou nem 10 minutos e ele retornou no local do crime onde que o corpo foi encontrado, e aí foi quando começou aquela correria, que tem a imagem que daquele ponto ali, em frente à escola Ana Maura Jaime, até lá naquele supermercado, uns 2, 3 quarteirões, teve aquela perseguição e a polícia conseguiu prender Hildo, que também é investigado por outros crimes. Ele, durante o interrogatório, ele foi questionado em relação à família, aos filhos, né, que ele tem 2 filhos que estão com a mãe lá em Salvador. Outra questão que também o juiz interrogou já o amigo da família é em relação ao amigo do Hildo, que o Hildo, quando ele veio para cá, ele estava dividindo então um espaço, uma casa com um amigo, e o amigo até questionou durante ali a investigação com a Polícia Civil. Ele achava estranho que Hildo saía na madrugada com uma faca e aí ia para esses pontos. Agora, o que a gente está apurando, está trabalhando aqui para saber como que vai ser agora essa segunda parte do julgamento. Claro que agora o juiz vai ouvir Ministério Público, a defesa vai ter ali todas aquelas 3 vezes ali para poder justificar alguma coisa, se tem alguma coisa que ainda vai ser justificada. Eu conversei agora há pouco com o Dr. Nilson, ele disse que, como ele é réu confesso de 2 crimes, o que eles vão trabalhar em relação à ocultação de cadáver, que é o que ele nega. E também tem o crime do estupro que não dá para tirar da condenação, porque tem um material genético que foi já identificado. Então, até agora, a gente está aqui acompanhando. É um momento difícil de dizer em relação ao sentimento, porque
É um crime que a gente acompanhou desde setembro, você também, Rômulo, junto com o Nofre também estava aqui comigo desde manhã, e a gente aguardando para ver o que Rildo ia dizer na frente da família, porque não era uma família muito grande, inclusive já retorna agora para o tribunal do júri, eles estão chegando nesse momento, então a gente continua por aqui, acompanhando. Eu volto daqui a pouco, Rômulo, eu vou ver se a família quer falar aqui durante o jornal, eu te chamo, pode ser? Prioridade total para você aí, Wilker. Assim que você conseguir aí alguém que queira falar, se pronunciar, a gente sabe que não é fácil, né? Pela manhã os familiares não queriam falar sobre esse assunto, até pela dor. A gente entende os familiares da Elisângela, né? Diante dessa dor, do sofrimento que está perante a este caso, a tudo que está acontecendo, a forma cruel, e ainda ter ouvir ali os esclarecimentos do Rildo, mostrando frieza, como disse o repórter Wilker Duarte, frieza total. Você vê pelo semblante dele aqui, tranquilo, né? Parecendo que tá assim, nada. Tá ali pensativo, mas nada que demonstre ali um remorso do que fez, né? Do crime que cometeu, da atrocidade que fez. O mais engraçado é falar que não teve ocultação de cadáver. Claro que são estratégias de defesa para evitar que a pena seja ainda maior. Porque claro que teve ocultação de cadáver. Eu estive no local, junto com o delegado, junto com a Polícia Civil, eu estive lá. Estou falando uma coisa que eu vi, a forma como aconteceu. Jogou pedra, as pedras caíram, as pedras saíram voando daqui, parecendo o episódio lá do Chapolin, e caiu em cima do buraco. Não, esse buraco aqui, onde eu estive junto com a nossa equipe aqui, se eu não me engano foi o Adelton Santos, né, que esteve comigo lá, eu acho, o Onofre Arantes. A gente esteve nesse local aí, esse buraco estava um buraco gigante e coberto por pedras o corpo dela. Então tem imagens da polícia registrando isso. As pedras não foram voando e caíram ali, foram jogadas. Então, olha lá, essas pedras que estão em cima ali, ó. Volta para mim, por favor, a imagem. Aqui, ó, para aí, por favor. Aquelas pedras que estão ali em cima, essas pedras todas e mais outras várias que estavam aqui, estavam jogadas sobre o corpo. Então, claro que teve ocultação de cadáver. Não tem dúvida nenhuma que isso aí vai cair por terra. Agora, o que resta saber é qual vai ser a pena que ele vai levar. Que seja a pena máxima para esse, para o caso de segunda, para o caso de terça, para que ele não saia da cadeia. O mínimo que pode acontecer é ele ficar lá dentro da cadeia até os últimos dias de vida, para pagar um pouquinho do que ele fez destruir dentro das famílias. Olha aqui o momento que ele chega lá no julgamento, o momento que ele chega lá no tribunal para esse julgamento, escoltado ali pela Polícia Penal. Imagens aí do Onofre Arantes, mostrando aí a chegada do Rildo Soares até o fórum aqui de Rio Verde. Daqui a pouco nós vamos voltar ao vivo para lá para falar sobre este caso. Você, telespectador, também pode participar e opinar também do nosso programa 9987-7171. Aliás, produção, já pode ir separando aí, as mensagens forem chegando, já vamos colocar mais cedo para o telespectador também opinando sobre esse caso do Rildo Soares dos Santos, serial killer de Rio Verde, que chocou não só Rio Verde, mas todo o estado de Goiás e boa parte do Brasil que ficaram conhecendo este caso. Nós tivemos uma cobertura muito ampla deste caso. Inclusive tivemos matérias no Brasil, gente, a nível nacional, no Jornal da Band, mostrando este caso, porque é um caso que chamou muita atenção pela frieza e crueldade. E acabou desencadeando a descoberta de outros casos também.